Mais do que se possa imaginar, nos últimos tempos tem crescido um desafio em saúde muito interessante: a alergia emocional, fortemente ligado ao estresse e sim aos nossos desafios do cotidiano. Você já passou por isso? Conhece alguém que tenha passado? Mas sim, ela está muito mais próxima do que a gente imagina nesse momento. Eu sou Sérgio Ribeiro, acupunturista, fisioterapeuta, hipnólogo clínico e seja muito bem-vindo ao nosso Domingo Samurai. Hoje, alergia emocional. É possível? Nós sabemos, principalmente quando chega esse período de primavera, folhas, flores, pólen, a gente pode ser afetado um pouco mais. Mas será que dá para botar tudo isso nessa conta? Talvez não. Nós sabemos que a alergia é uma resposta muito exagerada do nosso sistema imunológico a substâncias comuns. Fizemos muitas vezes até teste para saber quais substâncias isso acontece. E com certeza muito interessante. Mas será que é só isso? Muitas vezes a gente esquece de algumas coisas dentro do conhecimento, mas todas as coisas elas se conversam. Todas as áreas do conhecimento e da saúde elas se conversam para a gente ter um panorama maior e um entendimento muito melhor. A nossa pele, na hora que a gente está formando lá como embrião, ela é muito ligada na formação ao sistema nervoso central. Além de a gente perceber e ouvir os sons pelo ouvido, a gente percebe pela própria pele. Sim, pode parecer estranho, mas você percebe pela pele. Se você deixar uma caixa de som, um som muito alto e não estiver ouvindo, você vai ouvir a vibração na sua pele. Às vezes, pelos pés a gente ouve vibrações, às vezes a gente ouve na própria pele. O que a gente esquece é que quando eu falo a minha voz, é uma onda sonora, é uma onda mecânica que atinge a pele com determinada frequência. Tem frequências que nos incomodam, às vezes muito intensas, muito adrenérgicas, e tem frequências, sim, eu estou falando de frequências da voz de pessoas. E será que eu estou também falando das pessoas que são essas frequências mais acolhedoras, essas vozes mais acolhedoras e fazem com que a gente se sinta bem? Então, saiba, tenha claro na sua mente que a pele também sofre reações muito fortes do nosso meio e o outro também faz parte do nosso meio. E como a gente reage a esse processo também faz parte. Quando a gente está num momento de muito estresse, de muitos processos emocionais que podem ser intensos, a gente produz mais catecolaminas, hormônios que fazem com que despertem, sim, mais processos inflamatórios no corpo, mais coceira, mais irritação, mais vermelhidão, todos os processos que levam a gente a ficar mais adrenérgicos, mais intensos, mais preparados para a luta ou para a fuga, nos deixam mais sensíveis. Eles tiram o nosso equilíbrio natural, a nossa homeóstase orgânica. Sim, e isso pode acontecer a qualquer momento, saiba disso. E cada pessoa, cada um de nós tem um nível num momento diferente na vida. Talvez coisas que não incomodassem no passado agora podem incomodar e vice-versa. Cada um vai trilhando e fazendo o seu aprendizado. O certo é que em muitos casos existe esse caminho facilitado para algumas pessoas. Na terapia oriental,
a gente percebe um aumento elevado do Yang, fogo que se manifesta com aquele calor intenso que drena as nossas bases energéticas e que acabam afetando a pele. Sim, drena a base energética do rim, tem um aumento intenso de fogo, fogo do coração. Às vezes tem a colaboração do fogo do fígado que sobe e fica intenso, relacionado à raiva. O fogo do coração muitas vezes relacionado às coisas que são fundamentais para nós. E a gente nem nota. Nota agora, nesse momento, enquanto a gente conversa. Isso vai, inclusive, afetando também a própria capacidade da energia de defesa, o Eiki. Na verdade, energia de equilíbrio, mas vamos conversar com energia de defesa. Então, afetando vários locais, vários ressonadores de acupuntura, né? E saiba que esses locais específicos, nos ressonadores de acupuntura, onde vão inseridas as agulhas, são locais muito especiais. Por quê? Porque eles têm vários efeitos. Tem efeitos fisiológicos no local e distal. Tem efeitos que acontecem aqui no local, onde você insere a agulha, e aqui na mente, distal. Tanto a nível de sistema imunológico quanto moral. Quando você faz a inserção, também acontecem, sim, alterações energéticas e acontecem alterações eletromagnéticas, químicas, biofísicas. Por isso que a gente chama os ressonadores, né, de locais polimodais. Se você acha interessante esse tema, quer saber mais sobre isso, fica tranquilo. Tem lá no meu livro, Acupuntura Sérgio Ribeiro, Filosofia e Fundamentos, eu dedico uma parte específica para explicar ressonadores. Você pode encontrar lá. E apesar disso, e somado a tudo isso, você começa a entender por que essas reações acontecem mais intensas. E é uma coisa que pode acontecer no momento e pode não acontecer no outro. Às vezes você vai se pegar falando, mas essa primavera foi menos intensa. Às vezes são seus movimentos internos que tornaram menos intensas ou mais intensas. Na medida que a gente vai conversando, você vai compreendendo isso. E você pode me perguntar, mas Sérgio, então o que eu devo fazer? Eu sempre digo, comece a olhar as coisas com um modo diferente. Comece a estar presente nas coisas que acontecem ao seu redor. E escolha aquilo que você quer dar uma intensidade, aquilo que você quer nutrir, aquilo que você quer deixar mais forte. E retire a energia das emoções que você não gosta. Identifique elas, retire a energia delas. E alimente as emoções, alimente os estados emocionais que você deseja ver florescer. Sim, pode ser como uma flor, pode ser como um lindo canteiro, só seu, você mesmo. E a gente pode criar isso. Você pode dizer, mas é difícil. Eu digo para você, é desafiador, mas é uma autoeducação, é um treino e é um caminho de desenvolvimento que você pode se propiciar a qualquer momento, em qualquer situação da sua vida, da sua caminhada. E você vai ver que esses desafios em saúde, assim como a alergia, vão ficar muito mais amenos, vão ter um manejo muito melhor. Em alguns casos, sim, vão se tornar quase praticamente inexistentes. Saiba disso e muito mais que o conhecimento pode nos proporcionar. Fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.